Fala galera, tudo bem? Mais uma vez com vocês, um gigantesco prazer, né, aqui no estúdio, a gente abordar uma coisa que pra mim, tipo, eu sou pago pra fazer isso ainda, que é falar de história do futebol no Brasil. E ao meu lado tá um cara que é tipo meu amigo, meu irmão, meu, sei lá, meu tudo, meu brotherzaço, meu vizinho, pessoa que é muito referência pra mim, que é o Pedrão Venturini, meu amigão, usando uma blusa aqui maravilhosa do São Paulinho, time da Alemanha. Essa camisa da Napoli é empréstimo do senhor Pedro Venturini. Empréstimo barra presente. Empréstimo barra, eu gosto do que é presente, então daqui a pouco eu choro, né? Maradona é pra você, onde você estiver. Galera, a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos do futebol no Brasil, porque afinal, isso é um conteúdo não só, obviamente, gostoso pra caramba, mas isso é um conteúdo que também é muito comum a ser abordado nas provas dos vestibulares, né? Às vezes aparece alguma questão que trate do Brasil na Copa de 50, ou do Brasil, por exemplo, na Copa de 70, ou as questões do 7-1. E é a partir do 7-1 que eu quero fazer uma breve observação e já entregar a bola pro Pedro. Tem um autor muito legal na sociologia, que vocês acabam vendo aqui nas nossas aulas do estúdio, que é o Norbert Elias. E poucas pessoas sabem, mas o Norbert Elias tem muitos estudos a respeito do futebol. Muitos mesmo, né? E uma das coisas que o Norbert Elias vai dizer é que no espetáculo do futebol, as nossas emoções, elas são colocadas à prova, né? Dentro do processo civilizatório, como diz o Norbert Elias, é onde a nossa racionalidade, ela sai de cena. E muitas das coisas que acontecem no futebol acaba sendo extensão das coisas que acontecem na sociedade. Então, um exemplo bem básico. Se na sociedade existe homofobia, isso vai ser reproduzido dentro dos gritos de torcida. Se na sociedade existe racismo, isso vai ser reproduzido dentro, por exemplo, do xingamento de torcida. A partir disso, eu queria perguntar para o Pedro, né, para a gente pensar, como que a gente pode fazer uma breve constatação do futebol e a brasilidade dentro, por exemplo, desse século XX, na chegada do futebol no Brasil. Como que a gente pensa isso? Fala pra galera. Bom, primeiro um prazer estar aqui com o meu grande amigo Biro. E assim, o futebol começa no Brasil muito diferente da forma com que começou na Inglaterra. Na Inglaterra começou com clubes operários, né, os operários das fábricas, e no Brasil foi uma coisa muito elitizada. Então, quem trazia o futebol para o Brasil era quem podia ir à Inglaterra estudar e voltava como aquele europeu colonizador, que trazia as chuteiras, trazia as bolas e mostrava algo novo, né, para a sociedade primitiva sul-americana. E foi isso que aconteceu no Brasil. A gente diz muito sobre o Charles Miller como o pai do futebol brasileiro, mas a gente vê isso justamente por causa dessa visão europeizada. É um cara brasileiro, mas descendente de ingleses, que foi estudar na Inglaterra e acabou trazendo o futebol para o Brasil. E da mesma forma que a gente vê a Europa como centro do mundo em relação à América do Sul, a gente vê o São Paulo como centro do Brasil em relação ao resto do país. E foi isso que aconteceu, por isso que a gente vê o Charles Miller como esse pai do futebol, porque ele trouxe futebol para São Paulo, mas já tinha futebol na Bahia, no Rio Grande do Sul, tanto que o clube mais antigo do Brasil é do Rio Grande do Sul. Massa. E dentro desse processo, o Pedro, de elitização do futebol, nesse comecinho do século XX, a gente é uma sociedade recém-saída da escravidão. Como que, por exemplo, a gente pode pensar o trabalhador, o operário, eminentemente, né? E a questão do homem negro nessa sociedade, porque afinal, falar de classe no Brasil é falar de raça no Brasil. Como é que a gente vê essa inserção ou não inserção dentro dessa gênese do futebol aqui? É uma contradição a gente pensar que o maior ídolo da história do futebol é um homem negro brasileiro e no começo do futebol no Brasil os negros eram rechaçados. Então quem podia jogar futebol? A elite, que claro não era negra. Os negros recém-saídos aí da escravidão não tinham espaço no futebol. Isso foi mudar só lá para a década de 10, a década de 20 do próprio século 20. Com o aparecimento de um craque, o primeiro craque da história do Brasil, o Arthur Friedenreich, que era um mulato, filho de alemão e mãe brasileira. A mãe dele a gente não tem dados, não sabe quem foi, porque era uma pessoa esquecida pela história, como a maioria dos negros foi esquecida, os negros recém-saídos da escravidão. Mas o que o Arthur Friedenreich mostrou? Que o futebol brasileiro precisava contar com a figura do negro, porque a figura não profissional desses ingleses, desses imigrantes, deixava o futebol brasileiro muito abaixo dos concorrentes europeus, até da própria Argentina, né, na América do Sul. Então o negro precisava estar lá, ele podia ser contratado, tanto que chegou uma época que o futebol brasileiro deixou em parte esse racismo de lado. Por exemplo, o presidente Epitácio Pessoa, né, em 1921, ele falou que o Brasil não devia contratar, né, chamar negros para a seleção,
para não manchar a imagem lá fora. O negro era visto como algo folclórico, um futebol fantasioso, não disciplinado. Por exemplo, não se via negros como técnicos de futebol, como zagueiros, como goleiros, porque eram posições que exigiam certa disciplina. O negro era um jogador pro ataque, por exemplo, que era algo que precisava de mais magia, que eles diziam que o negro tinha. Então, o negro era visto nessas posições no Brasil. E só aí depois do Friedenreich que viram que realmente o negro podia ter um espaço no futebol e tinha muito para contribuir com o esporte no Brasil. Massa. Tanto que nesse processo a gente vai ter a questão dos jogadores negros que usavam pó no rosto, né, para terem um aspecto branco, né? Os times do Rio, por exemplo, o Fluminense tem o apelido de pó de arroz exatamente por causa disso, né? Mas eu faço essa pergunta e eu ainda vou para uma outra pergunta que tem a ver com isso também, que é a questão da classe operária. A gente tem vários times no Brasil, por exemplo, que fazem referência aos trabalhadores, como por exemplo o Operário do Paraná ou a Ferroviária de Araraquara de São Paulo. E eu faço uma referência um pouco mais ainda, que é ao Vasco, né? O Vasco tem uma importante contribuição nessa questão da classe operária, dentro, por exemplo, do governo Vargas. O estádio de São Januário era praticamente o lugar oficial das declarações do Vargas. O salário mínimo foi anunciado em 1940, lá no estádio de São Januário. Como é que a gente pensa, por exemplo, esse desenvolvimento do futebol e o alcance do futebol e a popularização do futebol dentro dos operários ainda nessa primeira metade do século XX? Como que a gente pode pensar isso? Bom, primeiramente isso que você falou, do negro querer se mostrar branco para agradar as elites, o próprio Friedenreich fazia isso. Ele era o último a chegar no campo porque ficava no vestiário alisando o cabelo. E esse caso do pó de arroz, se eu não me engano, é o jogador Carlos Alberto do Fluminense, que se cobria mesmo de pó de arroz, só que o pó de arroz escorria com o suor, né? Então daí veio o apelido da torcida do Fluminense, pó de arroz. Se citou o Vasco, a gente vê o Vasco como um exemplo, né, de operários no futebol. Mas a gente vê que não começou assim. Se a gente pegar os três maiores, né, 3 dos 4 grandes times do Rio de Janeiro, tirando o Fluminense, que foi fundado por uma elite intelectual, era o Clube de Regatas, Vasco da Gama, o Botafogo de Futebol e Regatas e o Clube de Regatas Flamengo. Então, não eram clubes de futebol no início, eram clubes de remo. Remo, que era um esporte da elite. Então, o Vasco, por exemplo, só foi ter esse caráter operário quando se juntou com o Lusitânia, que era um clube formado por portugueses. Então, o Vasco, por exemplo, teve o primeiro presidente negro da história de um clube de futebol, jogou o campeonato estadual do Rio de Janeiro com jogadores negros, o que não era permitido. O primeiro a fazer isso foi o Bangu, que se recusou, na verdade, a jogar porque tinha jogadores negros, então foi um ato, aí podemos dizer, o primeiro ato de resistência. E o Vasco, por exemplo, foi campeão com jogadores negros e mostrou que se eles fossem bem treinados, bem alimentados, por exemplo, a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro, subsidiava esses jogadores do Vasco. Então mostrou que se eles fossem bem cuidados, eles podiam ter uma grande influência no futebol. E a questão dos operários, por exemplo, é até controversa, porque a gente vê o futebol do Charles Miller, por exemplo, um futebol das elites. Mas o primeiro clube oficial de São Paulo, a Ponte Preta, foi fundado por estudantes que apoiavam os operários. Na verdade, a cidade de Campinas, uma cidade que representa aí o futebol operário de São Paulo. E a gente vê isso no Rio de Janeiro também, por exemplo, igual você disse, com o Vasco, com o Bangu. E a questão da ferroviária em si, né, do operário ferroviário, da ferroviária de Araraquara. Isso aparece porque no Brasil, né, com o advento aí do café, muitos ingleses vieram construir as ferrovias, né, a malha ferroviária brasileira. Então muitos desses que trouxeram o futebol para cá eram operários ferroviários. Então por isso que a gente tem tantos times em alusão a isso. Tanto que o primeiro jogo da história do Brasil aí foi o São Paulo Railway Company contra o São Paulo Gas Company. Então Railway Company, né, em alusão aos operários ferroviários também. Massa demais, o cara é uma enciclopédia do futebol. O Eduardo Galeano, tá te honrando. Falando do Eduardo Galeano, é um escritor, escreve As Vias Abertas da América Latina. Vocês têm essa aula lá em Sociologia, inclusive. Tem um texto dele que ele fala o seguinte, que na noite antes da final da Copa do Mundo de 50 no Brasil, ninguém conseguia dormir. E que na noite depois, ou na noite, na verdade, após o resultado, 2-1 por Uruguai, ninguém queria acordar. Né? Essa fala do Eduardo Galeano, ela encabeça muito bem o que o maracanaço, que foi a grande tragédia do Brasil no século XX no aspecto do futebol, representa. Né? A gente teve, por exemplo, a construção de um estádio dentro de uma perspectiva do momento em que a gente tinha aí a transição do governo Dutra para o governo Getúlio Vargas, né? Porque a Copa acontece em 1950.
a gente tem a tentativa, sobretudo, de se colocar dentro do mundo, né, como um país importante, né? A gente estava no processo de transformação, a gente tinha deixado de ser eminentemente agrário, passar por um ciclo aí de industrialização, que era uma coisa que começa em 30 com a Aliança Liberal, no governo Vargas, etc. E por que eu faço essa questão? Né? Porque o Maracanã, ele representa a oposição daquilo que é o sentimento de inferioridade, como diz o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues vai dizer que o brasileiro ele tem um complexo de vira-lata, e esse complexo de vira-lata acontece exatamente depois, ou se acentua, né? Depois que o Brasil perde a Copa de 50, o Brasil perde o título de Miss Mundo com a Marta Rocha por causa de 2 polegadas, né? E eu faço essa abordagem aqui porque a Copa de 50 ela é sintomática pra gente em algumas questões. Essa questão que eu até queria que, caso você queira abordar, e também porque na Copa de 50 a gente tinha um goleiro negro, o Barbosa, que foi execrado, né? Inclusive o Barbosa, o resto da sua vida ele passou morando na minha rua, onde eu morava lá em Praia Grande, num kitnet minúsculo, abandonado, assim, a própria sorte, e execrado sem nenhum tipo, por exemplo, de auxílio, a não ser o Vasco que pagava o seu aluguel. Então como que a gente pode pensar a Copa de 50 e se você, a partir disso, você pode construir uma linha aí de pensamento para a Copa de 58, por exemplo? Bom, a gente começa primeiro com essa história do Barbosa, com o Friedenreich, porque é lá que a gente vê que o negro tem a contribuir com o futebol brasileiro. E o choque vem na Copa de 50. Porque, primeiro, o Brasil queria, como você disse, se mostrar para o mundo. O que o Brasil fez? Construiu o maior estádio até então, né, da história, que era o Maracanã. Diziam que era o mais belo, que era o mais bem equipado, que era o mais bonito e, claro, era o maior. Estima-se que quase 200 mil pessoas assistiram à final de 50, né, Brasil e Uruguai. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o Barbosa? O Barbosa, e não só ele, o Bigode, lateral da seleção, dizem que falharam nos gols. No primeiro, o Bigode foi superado pelo uruguaio, que eu não me lembro o nome agora, se eu não me engano era o Didia. Ele foi superado e acabou saindo o gol do Uruguai, o gol de empate. E o Brasil precisava do empate para ser campeão, porque tinha vantagem. E o que aconteceu? Num lance parecido, novamente o Bigode foi vencido na corrida e o goleiro Barbosa tentou abrir prevendo um cruzamento. Mas na verdade, o jogador uruguaio foi lá e chutou para o gol. E isso calou o Maracanã, as quase 200 mil pessoas do Maracanã caladas. Então, o Brasil começou a se perguntar de novo, será que o negro realmente tem espaço no futebol brasileiro? Porque a culpa só pode ter sido dele. A culpa era do zagueiro, que era negro, era do lateral e do goleiro. Então, a culpa foi transferida a eles. Então, realmente veio esse questionamento. E essa questão do complexo de vira-lata. O Brasil se achava menor do que os europeus, se achava menor que a Argentina. Entrava, a gente até pode dizer, com um pé atrás nos jogos. Porque era realmente isso, esse complexo de se achar menor que os outros, de achar que tem que mostrar para os outros, e isso era uma pressão excessiva, né? Então isso acabou refletindo muito na Copa de 50. E o Brasil busca em 58 uma redenção. E aí você pode falar mais, por exemplo, do que aconteceu nesse período aí, de 50 até 58, por exemplo, com o JK. Ok, legal, ainda bem que você fez esse gancho. A gente lembra nas nossas aulas de Brasil, 54 suicídio do Vargas, né? Aquela comoção, o Café Filho assume de 54 a 55, quase que o JK não assume, né? Se não fosse a interferência do General Lott. E entre 55 a 60, a gente vai ter o governo aí do JK consolidado, né? Por ser uma matriz de um nacional desenvolvimentismo, igual eu conversei com vocês, tendo, por exemplo, a presença de figuras importantes como o Celso Furtado, né? Um dos grandes economistas e pensadores do Brasil. E dentro dessa condição, o Celso Furtado apontava a necessidade do país ter um desenvolvimento do capitalismo a partir do Estado. Por isso que a gente vai ter, por exemplo, o plano de metas, né? Então, esse momento é um momento de superação. Se a primeira metade da década de 50 é uma metade de tristeza, né? Perdemos a Copa, perdemos o Miss Mundo, o suicídio do Vargas, a segunda metade da década de 50 é o período de redenção, né? A gente vai ter, por exemplo, os personagens brasileiros em Walt Disney, como o Zé Carioca, a gente vai ter, né, dentre outras coisas, a cultura brasileira sendo exportada pra caramba, né, com a música brasileira. Em 58, por exemplo, a gente vai ter o surgimento da bossa nova com o João Gilberto cantando Chega de Saudade, a Realidade, enfim. Dentro desse contexto, então, pensar o Brasil agora como um país que não só se redimiu, mas também está se construindo, entra a Copa de 50, né? Tanto que
as músicas que conduziam o Brasil na Copa de 50 eram músicas que declaravam um pouco esta questão, né? Então, como que a gente pode pensar a redenção a partir da Copa de 58, dentro desse ambiente político-econômico, né, que a gente vai ter no governo JK, perante, por exemplo, essa década inicialmente perdida que foi a Copa de 50 aqui? Bom, como você disse, né, o início foi um início de tristeza, de luto. Depois do luto, 4 anos depois, na Copa de 54, foi a confusão. Tinha o suicídio do Vargas, então o Brasil se via como um lugar confuso, um lugar, né, um país que não sabia muito para onde ir, e isso refletiu na Copa. Por exemplo, no último jogo da primeira fase, contra a Iugoslávia, o Brasil precisava do empate. E o que aconteceu? O Brasil estava empatando, mas queria fazer outro gol porque não sabia. Nem a comissão, nem os jogadores, que precisavam apenas empatar. Eles queriam vencer o jogo. Chegaram desolados no vestiário porque eles empataram achando que tinham sido desclassificados. Mas na verdade classificaram para pegar quem? A Hungria do Puskás, um dos maiores times da história. O que aconteceu? Fizeram a caveira do Puskás, falaram que ele era o melhor do mundo, que ele era incrível, que ele era, assim, intangível. E chegou que o Puskás nem jogou. Então, fizeram a caveira dele, os brasileiros com medo, chegaram para jogar contra a Hungria com medo do Puskás e ele não jogou. E tudo voltou aos caminhos que se esperava que chegasse em 50 e em 58. Por quê? A gente tinha a sessão de um jovem que viria a ser o rei do futebol, Pelé. A gente tinha o anjo das pernas tortas, Garrincha. Então esses dois trouxeram uma redenção assim, para o futebol brasileiro. Por exemplo, o Garrincha, ele não acreditava muito, já tinha sido dispensado de outros clubes. Quando foi profissionalizar no Botafogo, pensou muito, mas aceitou. No primeiro jogo, né, no primeiro treino, deu uma caneta no maior lateral da história, Nilton Santos, que hoje leva o nome do estádio do Botafogo. Então a gente tinha ele e tinha um Pelé aí em ascensão. Então o que aconteceu na Copa de 58? A gente tinha um governo JK que trazia um novo panorama para o Brasil, né? Uma nova forma de se pensar, a questão dos 50 anos em 5, a construção de Brasília, então uma coisa nova. Isso refletiu na seleção. Foi visto que não precisava só da magia do brasileiro, precisava de organização e precisava de preparo. Então foi montada uma equipe para a Copa. Antes era só roupeiro, era só treinador. Agora a gente tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha psicólogo, por incrível que pareça, nessa época, 1958. Então você tinha toda uma equipe para aparar esses jogadores. Por exemplo, não lembro se foi na Copa de 58 ou 62, foi um dentista antes para tirar os dentes podres dos jogadores, porque eles diziam que afetava na recuperação das lesões. Ele tirou de todos os jogadores, contando, mais de 110 dentes. Meu Deus do céu. Teve jogador que, por exemplo, tirou 7 dentes de uma vez. Então a gente vê o despreparo que era o futebol. Então a partir da Copa de 58, com a vitória de 5-2, uma vitória maiúscula contra a Suécia na final, o Brasil realmente se reergueu e aí pôde começar o que seria o futebol brasileiro. O Brasil pôde começar a ser visto como um país do futebol, não só como um país do samba, como dizia Jorge Amado. Massa, ó, a gente vai continuar no próximo vídeo, senão a gente vai acabar a bateria e a bateria de vocês e a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso, beleza? Valeu!